Irmãos, bom dia. Graça e paz do Senhor. Nós vamos seguir o nosso estudo com base na Confissão de Fé de Westminster. Estamos na parte final do capítulo 1, que fala a respeito das Sagradas Escrituras, fundamento onde toda a nossa doutrina, toda a base doutrinária da igreja, ela está alicerçada. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Verso 6 ao verso 9. Hoje nós vamos estudar os artigos 6º, 9º e 10º do capítulo 1 da Confissão de Fé. Imagino que você já tem aí como acompanhar. Esses 3 artigos, eles vão falar da suficiência das Escrituras. Então você vai acompanhar o estudo com base nessa temática que nós vamos meditar. E o objetivo nosso aqui é entender ou compreender as Escrituras como sendo a nossa regra infalível de fé e prática sob o poder do Espírito Santo. Essa é uma verdade que nós queremos abordar com base nesses artigos da Confissão de Fé e dentro dessa temática sobre a suficiência das Escrituras. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, a carta inteira é um chamado ao Evangelho de Jesus Cristo. E aí no verso 6 ao verso 9, ele diz o seguinte, do capítulo 1: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém. Bom, esse capítulo 1 de abertura da Confissão de Fé, ele é muito importante, ele é significativo para a igreja e ele vem ser como a base para todos os demais assuntos que vão ser tratados pela Confissão de Fé de Westminster. Você tem logo em seguida o capítulo que vai falar a respeito de Deus, da criação, da queda e assim por diante, porque essas informações como fonte revelacional de Deus, registrada nas Escrituras, inspiradas por Deus e movidos os apóstolos pelo Espírito Santo a registrar isso, é onde nós temos extraído estes ensinos, estas lições. E é importante que nós meditemos sobre o caráter das Escrituras sagradas para a igreja. Um dos grandes gritos da Reforma foi o sola Escritura, ou somente as Escrituras, como sendo a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela foi, com a Reforma Protestante, trazida de volta ao centro do culto, a exposição bíblica, a pregação. Ela foi devolvida ou trazida na língua do povo ao alcance daqueles que pudessem ouvir a palavra, ler a palavra e recebê-la também, porque tanto para os apóstolos que perseveravam na doutrina, como para a igreja do primeiro século, as Escrituras é importante e os reformadores entenderam isso.
a fonte de conhecimento, de ensino, de exortação, aquele manual que vai nos habilitar para toda boa obra, que vai discernir pensamentos, juntas e medulas, que tem esse perfil e esse caráter da parte de Deus para o seu povo, é as Escrituras Sagradas. Com isso, os reformadores, como nós também subscrevemos, foi rejeitado toda e qualquer outra fonte de revelação, outra origem, mesmo que aparentemente possa dizer que seja da parte de Deus. A igreja foi ensinada a examinar, a investigar e a fazer a correlação com a palavra do Senhor, a fonte inspirada por Deus e registrada para a nossa edificação. Se toda e qualquer fonte que se diga da parte de Deus, qualquer palavra, mesmo pregada, que venha a ser entregue ao povo, que não seja oriunda das Escrituras, ou que não tenha correlação nenhuma com toda a Bíblia, nós dizemos rejeitamos de maneira como o apóstolo Paulo faz aqui, bem positiva, né? Nós dissemos também que isso não deve ser recebido, porque se fizermos isso, se recebermos, corremos o risco de não só estarmos indo na contramão da vontade de Deus, mas como também sermos malditos por isso. Por que eu estou falando esse ponto, enfocando, trazendo esse foco para nós? Porque o que nós temos hoje são igrejas que também pregam, mas pregam qualquer outra coisa que não seja esse evangelho, que as Escrituras, que a palavra de Deus nos conduz. E quando pregam alguma verdade das Escrituras, esse ensino não é feito com base no que a Bíblia diz, mas no que o orador ou aquele líder quer passar para a igreja. É extrair um texto fora do seu contexto e fora até mesmo de toda a realidade das Escrituras. E a gente vai ver aqui que nós devemos olhar para a Bíblia como um todo, não como algumas religiões fazem, né? Por exemplo, a CCB, para eles, o que é palavra de Deus é aquilo que nós encontramos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho de João. Essa é a palavra de Deus autoritativa e que deve ser recebida, principalmente aquelas partes onde o próprio Senhor Jesus está falando. Aí você vai encontrar algumas Bíblias com essas partes destacadas em vermelho, né? Você já deve ter encontrado alguma Bíblia assim. Mas nós não seguimos essa linha. Como diz Paulo a Timóteo, toda Escritura é palavra de Deus, é inspirada por Deus, é útil para o nosso ensino, para a nossa instrução. Portanto, as Escrituras, elas são a nossa regra infalível de fé e prática, suficiente para a nossa edificação, para a nossa percepção da vontade de Deus, para a salvação, a nossa salvação, como daqueles que estão perdidos. Isso tudo sob o poder do Espírito Santo. É isso que os teólogos do Westminster vêm dizendo nesse primeiro capítulo. Não só em dizer que é a palavra de Deus, mas também apresentar o agente da Trindade que nos leva a este conhecimento e a essa recepção com relação à palavra do Senhor. Vejamos então no capítulo 1, os artigos 6º, 9º e 10º desse capítulo 1, que vai falar sobre essa suficiência das Escrituras. Eu dividi eles em 3 partes, para que a gente possa
compreender do que eles estão tratando. 3 partes, 3 artigos. Então, 3 partes a gente vai meditar aqui. Qual a intenção dos teólogos com esses artigos aqui finais? É nos dizer, nos ensinar que a Bíblia ela é completa. A palavra de Deus ela não tem necessidade de acréscimo e nem de que seja retirado nada. Ela é completa. Vamos ver o artigo 6º do capítulo 1º. O que ele diz? Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Um pouco extenso, né? Esse artigo, mas muito direto. Aí esse artigo aqui, eu vou fatiar ele em 4 partes para a gente entender melhor. O que ele está nos ensinando? Primeiro, se você pudesse colocar aí um título nesse artigo 6º, ele vai falar sobre a clareza da Escritura. Quão a Bíblia ela é clara na sua leitura, é possível extrair o conhecimento tendo alguns critérios que ele vai apresentar aqui. A primeira coisa que ele vai descrever para nós é que as Escrituras, inspiradas do Antigo e do Novo Testamento, ela constitui a regra perfeita de fé e prática, quando não há necessidade de ser acrescentado nada. Veja o que Paulo diz a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no verso 14 ao verso 17. Paulo, nas suas instruções finais, esse texto a gente já leu várias vezes, mas é importante frisar 2 palavrinhas que ele vai utilizar aqui nessa porção. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14, verso 17, quando ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu destaco essas 2 palavras finais do verso 14 e do verso 17, quando ele diz que as Escrituras elas são suficientes para Timóteo com o propósito de fazê-lo sábio ou conhecedor do caminho de salvação em Jesus Cristo. As Escrituras têm esse direcionamento muito claro. Veja, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele termina no verso 17 dizendo que também as Escrituras ela é completa e suficiente para fazer do homem de Deus perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí é importante que se diga que essa boa obra não é a boa obra que o mundo caracteriza como sendo boa, né? Ajudar os necessitados,
aquelas coisas mais básicas que nós conhecemos, que é comum, né? Faz parte da graça comum. Toda boa obra aqui é aquela que Paulo vai dizer aos Efésios que Deus preparou para que andássemos nela. É o estilo de vida do povo de Deus. É a nossa formação como cristãos, o caráter forjado, que inclui a santidade, que inclui a nossa adoração, inclui a nossa submissão às Escrituras. Isso é uma boa obra que, quando nós fazemos, o Senhor confirma que de fato é isso que Ele queria que nós fizéssemos. Quando nós somos verdadeiros e não mentirosos, estamos cumprindo uma boa obra. Quando somos fiéis testemunhas de Cristo, com a nossa vida, com o nosso falar, com os pensamentos, então o Senhor está confirmando e abençoando nossas vidas, porque de fato é isso que Ele quer que sejamos e façamos. Irmã Daiane pediu a fala. Isso, exatamente. E o homem de Deus, perfeitamente habilitado, mediante a orientação das Escrituras, a primeira coisa que ele vai fazer na sua vida é dedicar tudo para a honra e glória do nome do Senhor, não para ele mesmo. Isso é o básico daquele que está afirmado na palavra. Ele vai fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E quando ele fizer tudo para a honra e glória do Senhor, ele vai buscar fazer com amor, com graça, com misericórdia, com toda a sua dedicação. E aí é claro que o exercício da misericórdia vai ser natural na vida deste. As obras de caridade, elas vão fazer parte da vida dele. As obras de caridade não vai ser uma tentativa de mostrar uma vida piedosa, vai ser uma extensão disso, uma vida temente ao Senhor. Então veja, Paulo está apresentando aqui a Timóteo que as Escrituras, toda ela completa, do Antigo e do Novo Testamento, são suficientes para que ele siga no caminho da fé em Cristo e para que ele seja habilitado para toda perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por quê? Porque nelas nós encontramos os ensinos diretos e claros a respeito de Deus, da nossa salvação e de como devemos viver a nossa vida. A Bíblia é esse manual, é essa cartilha que nós encontramos. O problema é que nós cristãos, nós fazemos da Bíblia assim como nós fazemos com aquele manual. Quando você compra um celular novo e vem um manual, acho que ninguém mais faz isso, né? Lê o manual, nem abre, do plastiquinho que chegou, ficou lá. As coisas estão intuitivas, né? E as crianças hoje já nascem sabendo fazer tudo no celular, até mais do que a gente. Então a gente faz isso com as Escrituras também. Parece que a gente já sabe o que nós devemos fazer. A gente já sabe tudo a respeito de Deus que eu preciso saber. A gente já sabe tudo que eu preciso saber sobre o caminho na perseverança. Eu não preciso das Escrituras, eu sei, eu sou conhecedor de tudo. Aí a gente abandona a meditação de dia e de noite, ou negligencia esse alimento espiritual necessário a cada manhã, a cada fim de dia, ou durante todo o dia. Veja, irmãos, há ensinos muito claros nas Escrituras, é isso que os teólogos estão dizendo, da clareza das Escrituras a respeito daquilo que é essencial para nós. Existem temas e existem assuntos que não são essenciais para nossas vidas, estão aí no campo da discussão teológica.
Há muitas temáticas que são abordadas, que são discutidas, teses são escritas, materiais são publicados, mas que não tem tanta relevância assim no que diz respeito a essas três coisas que os teólogos Westminster estão apontando sobre a glória de Deus, pelo qual nós devemos refletir, sobre a nossa salvação, a nossa fé, a nossa vida comum neste mundo, sobre a pregação do Evangelho. Estas coisas estão claramente expostas a nós. E aí, mediante alguns critérios, né, que a gente vai ver aqui. Veja, por exemplo, a Bíblia é muito clara em relação sobre a vida, né? Você vai encontrar nas Escrituras o Senhor Deus trazendo fôlego de vida ao homem que criou, o Senhor Deus preservando o seu povo. Lá no Egito você percebe nas pragas, o povo foi guardado, foi preservado. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando vem, ele diz que ele era a ressurreição e a vida. Então nós temos uma visão muito clara a respeito dessa vontade de Deus para o seu povo. Eles têm vida e vida em abundância, desfrutem disso. Por isso, fazendo uma ponte com o que nós estamos estudando nos mandamentos, o sexto mandamento é muito claro em dizer: não matarás. Então, todo aquele que chega nesse texto de Êxodo 20, capítulo 20, verso 13, não há nenhuma sombra de dúvida sobre o que a Bíblia está dizendo sobre não matar. É muito claro lá. Sobre o nosso modo de viver, nós temos as cartas do Novo Testamento, a Bíblia também é muito clara. Para citar um texto, Paulo escreve aos Filipenses dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então esses temas, estes assuntos, que os teólogos estão dizendo, a clareza das Escrituras, para todo aquele que medita, ele é possível extrair. Mas também nós encontramos outros temas que não são tão claros assim, mas que ao mesmo tempo podem ser extraídos, ou, para usar uma palavra que eles usaram aqui, né? Pode ser deduzidos de maneira lógica e clara também, nesse aspecto da dedução. Quando eles dizem, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado, está diante de nós, dos nossos olhos. Qualquer que faz uma leitura cuidadosa consegue extrair isso, como o exemplo do não matarás que a gente viu. Ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Se você for na Bíblia procurar algum texto bíblico que fale expressamente e use essa palavra Trindade, você não vai achar. Você não vai encontrar. Isso não significa que essa doutrina ela não é bíblica, que ela não existe. Nós deduzimos de várias passagens, para não dizer de toda a Escritura, desde a criação até Apocalipse, nós temos inúmeras passagens que nós podemos deduzir a existência de um Deus, de um só Deus, que subsiste em três pessoas, um Deus triuno. Por exemplo, só um texto que você possa acompanhar aí, Mateus capítulo 3, verso 16 e verso 17. No batismo de Jesus, o apóstolo Mateus descreve assim: batizado Jesus, sai logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Esse é um texto básico e clássico, de onde nós podemos extrair
e firmar a doutrina da Trindade. Nós temos aqui esse Deus expresso nas três pessoas: o próprio Jesus, o Espírito e o próprio Deus com sua voz, fazendo uma declaração. Em Mateus 28, 19, é outro texto, onde nós somos chamados a fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós não vamos encontrar essa palavra na Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um argumento dos unicistas. Quem são esses? São aqueles que não creem na Trindade, só creem em um único Deus. O Deus que criou todas as coisas se fez carne e veio e habitou no corpo humano em Jesus Cristo. O céu ficou vazio de Deus enquanto ele estava aqui na terra. Quando ele morreu, esse homem Jesus, o espírito dele, a carne apodreceu, o espírito desse Deus voltou ao céu, onde ele está lá hoje, habitando e reinando, onde um dia vai voltar. Essa é a linguagem dos unicistas. Nós não cremos assim. Nós cremos sim na existência de um único Deus, mas claramente, ou nós podemos deduzir de maneira clara e lógica das Escrituras que há sim três pessoas na Trindade exercendo o seu papel no mundo, né? O início da história da humanidade está lá: o façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? A ideia da Trindade reunida: Deus o Pai fala, o Deus o Filho executa e o Deus Espírito traz a vida a essa obra criada. Vai falar mesmo. É uma boa pergunta, meu irmão. Nunca passou isso pela minha cabeça, não. Sim, são. Eu penso que não, meus irmãos. Eu penso que a gente não deve ter relação de irmandade com estes, porque é uma doutrina muito cara nas Escrituras, muito clara também. E eu não posso chamar esses que se dizem evangélicos, mas que nessa doutrina são unicistas, creem apenas na existência de um Deus, e esse Deus, porque ao dizer isso, eles estão literalmente negando as duas naturezas de Cristo. Eles estão negando a soberania de Deus. Eles dão uma ênfase demasiada, como no caso desse que o irmão citou, ao Espírito Santo. Inclusive, para eles, o Espírito Santo é a figura de uma pomba, né? O texto não diz que o Espírito Santo é uma pomba, ele veio como pomba, né? Uma demonstração ali. Então eu penso que nós não devemos ter como irmãos, não, porque senão nós vamos dizer que os espíritas e todas as outras religiões que também seguem uma linha de divindade, nós podemos ter esse tipo de relação. Outro ensino que não é tão claro e direto, não existe um texto que vai dizer sobre o batismo de crianças, né? Não existe um texto nas Escrituras que você vai encontrar lá: batizem os seus filhos, as crianças pequenas. Porém, há, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ensinos muito claros a respeito da continuidade da aliança de Deus se estendendo às crianças. Para ser mais direto e específico, no Novo Testamento, logo no início ali da igreja, o apóstolo Pedro, ele é muito claro quando ele diz o que eles deveriam fazer para fazer parte do povo de Deus e o que deveriam fazer com os filhos, já que a circuncisão, essa era do judaísmo estava em transição, mas a era das cerimônias já havia sido rompida por Cristo. Cristo já havia consumado. Aí ele diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós, Atos 2, 38 e 39, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa,
para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então nós temos um indício, nós deduzimos desse texto que o Senhor, por meio do apóstolo Pedro, está confirmando a participação dos filhos na aliança. Só que agora não mais pela circuncisão, porque não há mais necessidade de derramamento de sangue, de sofrimento. Cristo já fez isso pelo seu povo. A água, ela é esse sinal da aliança que deve ser aplicado ao povo de Deus, todos aqueles que vêm a crer no Senhor, como também aos filhos daqueles que creem, certo? O batismo não é uma consequência ou uma condição para aqueles que creem, mas ele é um sinal dos que creem. Quando as crianças recebem o batismo, nós estamos aplicando o sinal de que nós cremos, e eles como nossos filhos, conforme a promessa do Senhor em Gênesis capítulo 12, e lá na sua aplicação no capítulo 17, os filhos são a continuidade, a promessa também é para eles. Atos capítulo 16, verso 14 e verso 15, nós temos o relato da conversão de Lídia e toda a sua casa. Veja o texto. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, Lucas fez questão de dizer que esse batismo aconteceu só a ela, mas ela e toda a sua casa. E aqui, porventura, nós também deduzimos que isso inclui filhos, certo? Então, o que os teólogos estão dizendo sobre a clareza das Escrituras? Não significa que há partes nas Escrituras difíceis de compreensão. O próprio Pedro reconhece que há questões difíceis nas Escrituras, mas que não são impossíveis de serem buscado o seu entendimento à luz de outra parte da Escritura. Nós vamos ver isso. Mas esse primeiro ponto, nós fechamos aqui mostrando que as Escrituras inspiradas do Antigo e do Novo Testamento, ela é a nossa regra perfeita, completa e suficiente para a nossa fé e prática. O que nós precisamos saber a respeito de Deus, a respeito daquilo que nós devemos viver e do caminho de salvação, está claramente exposto na palavra do Senhor. Aquelas outras doutrinas ou outros temas ou dogmas que nós abraçamos como verdade para nossas vidas, embora não estejam expressos em toda a sua extensão nas Escrituras, eles podem ser deduzidos também, igualmente, de maneira lógica e clara nas Escrituras. Acho que ficou claro esse ponto, né? Um exemplo bem para a gente passar aqui é o credo apostólico. O credo você não vai encontrar ele subscrito exatamente daquela forma em algum capítulo, em algum texto das Escrituras, mas ele está em todo o ensino dos apóstolos, em toda a Escritura, principalmente ali na doutrina dos apóstolos, ele está formado. A gente já fez um outro momento um estudo e a gente viu, pelo menos, se eu não me engano, 9 partes do credo, onde nós estudamos anteriormente. Segundo, irmãos, nada ao longo da presente dispensação, a graça de Deus, se deve acrescentar esta perfeita regra de fé, seja por novas revelações do Espírito, seja pelas tradições humanas, já que está tudo muito claro, ou pode ser deduzido de maneira igualmente clara e lógica, então eu não preciso acrescentar, nem extrair, tirar, muito menos atualizar. É suficiente o que está aqui. É o que o texto que nós lemos em Gálatas capítulo 6, capítulo 1, né?
verso 6 ao verso 9, quando Paulo está surpreso e muito admirado pela pressa que aqueles irmãos estavam sendo levados com a doutrina judaizante que estava sendo apresentada para eles mais uma vez. Em outras palavras, ele está admirado. Como vocês podem tão rapidamente ter abandonado o verdadeiro evangelho para outro evangelho que na verdade nem evangelho é? E aí ele chama esses povos com muita veemência a abandonar, mesmo que ele, o apóstolo Paulo, ou até mesmo o anjo apareça trazendo outro evangelho, outro conteúdo que não seja esse. Essa é uma característica da igreja presbiteriana, quando se trata da fiel exposição bíblica. Se nós somos ensinados a observar, a analisar, a acompanhar, a testificar se o que está sendo ensinado, está sendo pregado é de fato o que a Bíblia diz. Caso não seja, é preciso ser corrigido isso, é preciso ser tratado. É função primordial dos presbíteros da igreja ter esse cuidado com o que está sendo dito. Alguém certa vez perguntou para a gente: pastor, por que a igreja não abre espaço para outros pastores de outras denominações pregar no culto, vir aqui no púlpito? E a resposta muito direta é essa: é este cuidado que nós temos sobre o que estamos ouvindo, o que estamos recebendo como alimento. Entendeu? Lá na casa de vocês, eu não tenho como impedir os irmãos de assistir o Cláudio Duarte, o Silas Malafaia e esses outros pastores. Eu não tenho como mudar o canal de vocês e botar ali no canal dos pastores mais bíblicos. Mas quando se trata da igreja de Deus, do nosso ajuntamento solene, é dever dos oficiais da igreja, meu como pastor, ser cuidadoso sobre o que nós estamos ouvindo, se a doutrina que estamos recebendo é a mesma, e se essa doutrina é de fato oriunda das Escrituras Sagradas. Nenhuma nova revelação do Espírito se deve esperar, a igreja deve esperar em nossos dias. Nenhuma nova revelação. Tudo que Deus quis revelar ao seu povo, nós já vimos nos artigos anteriores, já foi dito e já foi registrado para a nossa edificação, para o nosso ensino. Por quê? Porque Ele já nos deu uma regra completa e suficiente para nossas vidas. No passado, o Senhor falou, revelou. No presente, o Senhor continua falando, mas Ele faz isso por meio da sua palavra pregada. Pelo ouvir a palavra de Deus é que a fé ela vem para a salvação do povo de Deus. Os profetas, inclusive os nossos estudos de quarta-feira, nós estamos meditando no breve catecismo de Westminster, e nós vimos na pergunta 24 essa verdade sendo expressa lá, que Cristo exerce o seu ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Os teólogos estão em harmonia até mesmo nesse aspecto. Há um modo de Deus falar com o seu povo hoje, e Ele faz isso pela sua palavra, é o meditar nela de dia e de noite. Por isso a igreja ela está fundamentada, Paulo vai dizer, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque os profetas anunciaram a vinda do Senhor, os apóstolos anunciam a obra de Cristo realizada. Os profetas proclamaram aquilo que Cristo faria, que Jesus faria como o Messias e como mediador da nova aliança. Os apóstolos registraram aquilo que Cristo fez, a obra já consumada e já realizada em nosso meio. Então, por que nós rejeitamos novas revelações? É claro, nós examinamos. Isso não impede, não significa que Deus está aprisionado a este conceito, né? Que Ele está numa caixinha e Ele só pode falar conosco, só pode
ministrar o meu coração mediante a este conceito que nós estamos dizendo aqui. Deus não está limitado à minha palavra e nem aos teólogos do Westminster. Deus é poderoso, Ele é maior do que isso. Mas de maneira ordinária, de maneira bíblica, a percepção e a conclusão que nós chegamos é que Deus cessou os velhos modos de falar com o seu povo. Que qual eram esses? Visões, profecias, sonhos. Esse modo cessou. Hebreus capítulo 1, verso 1 vai tratar sobre isso de maneira muito clara. Como Ele fala conosco hoje, por meio da sua palavra. É o Augusto Nicodemos que diz, né? Se você quer ouvir Deus falando, leia a Bíblia. Se você quer ouvir de maneira audível a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Que é Deus falando, é Deus ministrando ao nosso coração. Segunda razão é porque que nós rejeitamos qualquer nova revelação e não esperamos nenhuma nova revelação. É porque enquanto o Velho Testamento prediz essa nova era da graça, ou essa nova dispensação ou aplicação da aliança do Senhor, o Novo Testamento não faz referência alguma a uma revelação adicional que deveria ser esperada antes do segundo advento de Cristo, ou da segunda vinda do Senhor. Se o Antigo Testamento anunciava a vinda do Messias, abrindo uma janela para o Novo Testamento, e o Novo Testamento apresenta essa vinda de Cristo, essa primeira vinda de Cristo e a obra dele consumada, realizada, no Novo Testamento nós não encontramos um terceiro testamento. Nós não encontramos uma abertura para um novo testamento ser escrito ou uma nova um mecanismo de revelação de Deus para que fosse registrado ao povo. Nós não temos isso. A única revelação no Novo Testamento que aguarda a conclusão é quando Cristo vier na sua segunda e última vez restaurar todas as coisas. Essa é a promessa que nós abraçamos e com uma esperança viva aguardamos. João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo entregou e nós aguardamos. Agora, qual é o critério para a gente, tendo entendido isso, qual é o critério que nós utilizamos ou que os teólogos apresentam aqui para que venhamos entender toda a Bíblia como sendo verdade de Deus, como sendo a palavra de Deus? O critério é o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo na vida daquele que a recebe. Portanto, uma iluminação espiritual e pessoal pelo poder do Espírito Santo se faz necessária, em todo caso, para conhecimento prático e salvífico da verdade que as Escrituras apresentam. Evangelho de João, capítulo 6, verso 45. Veja, olha que verdade preciosa que está aí. Evangelho de João, capítulo 6, verso 45. O 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui? Que o Senhor Deus, que elegeu o seu povo, Ele também fez os mecanismos ou o método
para que esse seu povo venha até ele. Eles vão reconhecer a voz do seu Senhor, as suas ovelhas, porque elas vão ouvir essa voz pela palavra de Deus. Por isso que ele vai citar aqui os profetas, né? Veja, é importante que se diga que iluminação não é a mesma coisa que inspiração. Nós não recebemos a palavra de Deus como os profetas receberam e anunciaram. Eles foram inspirados por Deus. Os apóstolos foram inspirados por Deus. Escreveram da parte de Deus. Nós não recebemos da mesma forma que eles, porque Deus não está dando novas revelações para nós. Nós já recebemos essa revelação, que se renova a cada manhã, né? Na leitura, na meditação. Porém, nós a recebemos igualmente, como os apóstolos receberam, de poder, como verdade e como a palavra de Deus, mas por iluminação. O Espírito Santo de Deus, esse agente da Trindade, presente na igreja, é responsável em confirmar a obra de Cristo e aplicá-la aos corações. É Ele quem nos leva a entender, ao entendimento correto das Escrituras. Na iluminação, nós somos conduzidos ao verdadeiro conhecimento do texto inspirado. Nós somos conduzidos a ele, que foi escrito por autores movidos pelo mesmo Espírito Santo para escrever a revelação divina. Então, quando eu vou às Escrituras, eu não digo: o Senhor me revelou em sua palavra, e também não digo: o Senhor me inspirou a agir de tal forma porque eu li na sua palavra. Nós dissemos: o Senhor me iluminou. É o Espírito Santo de Deus que traz luz ao nosso entendimento, a nossa mente obscurecida, como Paulo vai dizer, a este mundo de trevas. Por isso ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a palavra viva e eficaz de Deus. E a iluminação é um elemento comum e presente apenas aos que foram regenerados, que receberam essa nova vida, e não um aspecto exclusivo apenas lá nos profetas ou nos apóstolos. Nós, todos aqueles que são regenerados, que receberam do Espírito de Deus, o verdadeiro batismo do Espírito Santo é quando, convertido o nosso coração e regenerados em Cristo Jesus, nós recebemos do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos leva a conhecer as coisas de Deus. Ninguém melhor do que o próprio Deus a nos fazer entender o que Deus é e o que Ele quer que nós façamos. Ninguém melhor do que o fabricante para dizer como aquela ferramenta ou como aquele aparelho deve funcionar. Por isso é importante ler o manual, antes que você saia apertando e danificando o equipamento, né? Tem coisas, irmãos, tem coisas que basta a gente ler. Grande parte dos problemas da igreja, dos membros da igreja, dos irmãos, grande parte dos problemas dos crentes seriam resolvidos se nós meditarmos em oração na palavra do Senhor. Grande parte dos problemas se resolveriam se nós fizermos esse exercício básico. Basta ler o Salmo 119, você vai ver várias lições que o salmista está apresentando como resultado dele ter meditado na lei do Senhor. E um deles ele vai dizer: sou mais sábio do que os velhos. A gente tem, e é claro, eles são assim mesmo, pela experiência, pelo convívio, pelos anos de vida que eles têm, ter sabedoria. Mas o salmista diz: por meditar na lei do Senhor, eu sou mais sábio, tenho mais sabedoria do que os velhos. Por meditar na lei do Senhor, ele não tem associação com aqueles que não amam a Deus. O Salmo 119, 63, ele diz que ele é amigo daqueles que temem ao Senhor. Ele faz amizades, e a amizade aqui é aquele
relacionamento que você se aproxima, que você se abre, que você tem confiança. Esse tipo de amizade, o salmista, por meditar na palavra do Senhor, ele diz: eu não posso ter esse tipo de amizade, esse tipo de confiança com um ímpio que não teme a Deus, que pensa diferente de mim. Portanto, o simples meditar na palavra do Senhor em oração é suficiente para que nós venhamos ser guiados a cumprir a vontade de Deus e a viver de modo digno e aceitável do Senhor. Esse é um elemento que o Senhor entregou de maneira gratuita ao seu povo, nos deu de graça do seu Espírito. Mediante a graça de Deus, Ele não só nos diz: aí, ó, tá aí o manual, estuda, e aí você vai passar pela prova. Não, está aqui o manual e está aqui o meu Espírito. Ele vai te ajudar a entender esse manual. E esse Espírito também vai te ajudar na caminhada. Ele vai gemer contigo, ele vai te ajudar em oração, ele vai te alertar contra os perigos que as tentações provocam, para que você não venha cair nas ciladas. Então, irmãos, os teólogos têm razão quando dizem que a necessidade da íntima iluminação do Espírito Santo para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus, ao governo da igreja, comuns às ações das sociedades humanas, que são semelhantes, mas de que maneira nós praticamos para ser diferente? As quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra. É isso que Deus queria que o povo de Israel fizesse quando estavam lá no monte. Saíram do Egito, antes de entrar em Canaã, mas estão aqui, ó. O Senhor está dando os mandamentos, está dando as instruções. Olha, vocês têm um modo agora, um estilo de vida, e não é igual ao deles, e nem lá de onde vocês saíram. Vocês vão seguir os meus preceitos aqui, ó. Não terás outros deuses, não farás imagem, não tomarás o nome em vão, lembra do dia de sábado, não honre teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, e assim segue. A palavra do Senhor dá as diretrizes, as orientações para aquilo que nós precisamos. Por fim, os dois últimos artigos, eles constituem um só no seu entendimento. Quando eles vão falar da interpretação das Escrituras, já que está claro, ou pode ser deduzido de maneira lógica e clara, e pela instrumentalidade do Espírito Santo, nós vamos fazer uma leitura correta e teremos um entendimento correto. Então, os teólogos do Westminster fecham o primeiro capítulo falando da maneira como nós vamos interpretar as Escrituras. Veja, o artigo 9, 9 e 10º da confissão. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Em outras palavras, Bíblia se interpreta com Bíblia. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Artigo 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados, todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Veja que eles não têm duas palavras, né? Os teólogos, eles estão seguindo na mesma linha. Escritura se interpreta com Escritura. Quando você encontra uma passagem que não pode ser, como eu falei, você vai se deparar com situações e questões que não estão muito claras ali, que não estão à primeira vista
você não tem entendimento, mesmo com o Espírito Santo, mas isso não significa que aquele texto deve ser descartado ou que você não vai entender de forma alguma. Os teólogos vão dizer que nós podemos entender à luz de outras passagens. Isso para que nós não venhamos criar novas regras ou criar algumas doutrinas com base em versículos isolados, que algumas denominações fazem. Pega um texto e aí já tem o pretexto do que eles querem fazer, e aí usam esse texto para alimentar esse pretexto e ensinar uma nova regra ou uma doutrina das Escrituras. Eu já contei a história aqui do cidadão, um obreiro de uma igreja, que diz que os solteiros na igreja eram proibidos se abraçarem, né? Não podia se abraçar. Acho que eu já contei aqui, né? Mas vou contar de novo, para você me ouvir. E ele criou essa doutrina, diz que é pecado se abraçar. Isso porque ele fez uma leitura muito atrapalhada lá de 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo vai dizer que é melhor casar do que viver abrasando. E ele entendeu que era abraçando, né? E o curioso é que a igreja dele está lá no YouTube, você procura lá na internet para você baixar isso. A igreja dele abraçou essa doutrina e ninguém se abraçava mesmo não. Claro, talvez ele com toda a boa intenção estava querendo, principalmente nos jovens, né? Inibir esses abraços aí muito, muito apertado e muito malicioso. Mas infelizmente o pretexto dele foi alimentado por uma leitura errada de um texto e trouxe uma doutrina errada para a igreja do Senhor. Havia outras passagens que ele poderia utilizar quanto a isso, sobre as paixões carnais, sobre a sedução, lascívia, fornicação e tantas outras coisas que hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre isso, com o 7º mandamento. Havia essas outras passagens que ele podia utilizar, mas é comum, irmãos, quando não se faz uma leitura cuidadosa em oração, iluminado pelo Espírito Santo, a entender essas questões. O que esses dois artigos dizem? Primeiro, o 9º artigo ele vai dizer que a Escritura é a sua própria intérprete. Bíblia se interpreta com Bíblia. Lá no grande concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, uma questão trouxe um impasse muito grande como resultado da primeira viagem do apóstolo Paulo, Atos capítulo 15. E isso fez com que eles tivessem que se reunir em grande concílio. E essa controvérsia diz respeito a receber os gentios como irmãos em Cristo ou não. Se eles fossem recebidos, a maioria ali dos judeus queriam que eles fossem circuncidados, adotassem toda aquela dieta judaica, todas as práticas do judaísmo, para então dizer que eles eram irmãos. Paulo disse: não, estas coisas não são exigências para ser um cristão. E o que foi que definiu o que seria ou não? Veja, eu quero pegar só uma citação que Paulo vai fazer aqui, no verso 15. Ele diz, conferem com isto, Atos 15, viu? Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele vai citar aí o Antigo Testamento. O que ele estava querendo mostrar aqui com esse texto? Ele estava fazendo uma interpretação dessa tese defendida por Paulo, por Barnabé, o apóstolo Pedro e Tiago é quem dá esse parecer. Eles estavam querendo fazer esse link com o Antigo Testamento para mostrar que aquilo de fato era uma doutrina anunciada anteriormente, embora não tão clara, mas que era de fato bíblica.
Ele vai citar logo aí no verso 16: cumpridas estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para mostrar como Deus estava edificando a sua igreja. Era uma promessa que já vinha sendo dada. O que Tiago fez? Ele usou a Escritura para interpretar a própria Escritura. O que estava acontecendo ali era algo que a Bíblia já havia anunciado. Um outro exemplo claro é o próprio Jesus lá no deserto, né? Sendo tentado. Ele também vai usar a Escritura para interpretar a aplicação errada que o diabo estava fazendo da própria Escritura. O diabo diz: está escrito. Aí Jesus vem, está escrito sim, mas esse não é o entendimento, porque também está escrito. Aí ele vai e cita qual é o entendimento correto daquele que ele estava tratando. Mateus capítulo 4, vou ler para a gente não se estender. Mas para cada tese que o diabo estava apresentando, e mesmo com o texto diante dele ali, o Senhor Jesus diz: por que, irmãos? Um texto não pode contradizer o outro. Um grande tema que foi discussão na pós-reforma, e ainda é em alguns contextos, é sobre o capítulo 2 de Efésios e o capítulo 1 de Tiago, se não me falha a memória, quando vai falar sobre a fé e as obras. Paulo diz que as obras não salvam, é somente pela fé. E Tiago lá, já, por sua vez, já vai dizer que o resultado da fé são as obras. E aí o povo fez uma leitura, inclusive o próprio Martinho Lutero faz um comentário equivocado dessa passagem, quando ele diz que há uma ruptura nessas duas passagens. Um está defendendo a fé, a salvação unicamente pela fé, e outro está na leitura de Martinho Lutero está dizendo a salvação pelas obras. Inclusive Martinho Lutero veio dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha, né? Ela não tinha sustentabilidade, né? Mas o que aconteceu? Não é que está errado, os apóstolos escreveram errado, foi a interpretação que está errada. Paulo está dizendo que para a salvação das nossas vidas, eu não preciso fazer nada, as obras Cristo já realizou. Mas ele vai dizer no verso 10 do capítulo 2 que existem, uma vez que eu sou salvo, obras que eu preciso realizar, e são elas que vão testificar que se eu sou salvo ou não. As boas obras que Deus preparou para quem andasse. É isso que Tiago está dizendo lá. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Um outro texto que é muito comum a gente interpretar errado, e você deve ter lido passagem em Mateus, onde um cego, eu não sei se, eu me recordo agora se é Mateus que vai dizer que é só um cego, ou é dois que estão clamando ao Senhor para que ele venha curar. E Lucas vai descrever como sendo apenas um cego, e Mateus diz que eram dois. Exatamente. E aí o pessoal pega esses textos e vai dizer: olha, tá vendo? A Bíblia está cheia de erro. Como é que a mesma passagem está sendo citada, o mesmo contexto, e os autores estão descrevendo ela de maneira diferente? E aí a gente interpreta isso dizendo: olha, não há nenhum erro aqui. A questão é que cada autor está escrevendo a sua perspectiva. Mateus, por escrever para um público predominante de judeu, e o judeu, para acreditar em alguma coisa, era necessário o testemunho de 2 ou 3 pessoas, ele vai apresentar que haviam 2 cegos clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já Lucas, que já escreve para um público geral, Marcos também faz a mesma coisa, e para ele não interessa quantas pessoas estavam lá, o que interessa para ele é o milagre que aconteceu. Um cego saiu dali vendo. Então ele vai descrever, dizendo e falando apenas
da existência de um cego lá. Não significa que não tinha mais. Não eram dois. Não tinham outras pessoas ali. O foco vai da perspectiva de quem escreveu. Mas não muda o sentido do texto para dizer que o Senhor curou e tem o poder. Então, a Escritura, ela é a sua própria intérprete. E segundo e último lugar, o Espírito Santo, pelas Escrituras, ele é o juiz supremo na interpretação. Ele é quem vai, pelas Escrituras, determinar qual é o sentido real ou qual é o verdadeiro entendimento que nós precisamos abraçar sobre ela. Uma regra, ele é um padrão de julgamento, onde nós seguimos as orientações. O juiz é aquele que vai expor esse padrão e aplicar a regra sobre a decisão daquilo que está sendo julgado. Esse é o papel do Espírito Santo na iluminação. Ele vai nos dar as condições para fazer a leitura e o entendimento, para chegar ao entendimento correto daquele texto. Ele é quem vai determinar isso. Então, o homem sem Deus, o ímpio, como há muitos que usam a Escritura para isso, e eu arrisco dizer até pastores, que hoje estão brigando pela atualização, ou estão ensinando apenas frações da Bíblia para expor o seu entendimento e a sua verdade, eles são desprovidos do Espírito de Deus. Por isso, as heresias. Pastor, Paulo disse que nem mesmo anjo viesse do céu, ou até mesmo eles, se chegasse lá o apóstolo Paulo pregando outra coisa que ele havia pregado antes, tipo assim, gente, lembra aquele dia que eu falei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Pois é, eu viajei por aí, conheci outras pessoas, li um outro material e olha, de fato, eu me equivoquei. Nós temos aqui algumas palavras de uns livros da Ellen White que eu descobri, e Jesus não é o único caminho, não. O que a igreja deve fazer? Então Paulo agora está certo, então vamos continuar seguindo ele. E Paulo, meu filho, dá licença, toda e qualquer fonte de instrução que não seja a palavra de Deus, nós devemos rejeitar, sob o risco, se aceitarmos de sermos malditos. É isso que ser anátema aqui não é o texto, é quem está abandonando o texto para extrair qualquer outra coisa que não seja a Escritura. Qual é o papel da igreja, irmãos? O papel da igreja é examinar as Escrituras, é conhecer a palavra do Senhor, é mergulhar nas Escrituras de dia e de noite para a nossa meditação, porque senão você vai ser levado por todo e qualquer vento de doutrina. Vai chegar um anjo do céu te dando novas revelações e você vai no dia seguinte abrir sua igreja dizendo que agora você recebeu a doutrina. Você vai atrás de novas visões, e isso é um abandono das Escrituras quando nós vamos atrás de novas revelações. Eu me lembro na minha adolescência, já na igreja, dando aula na escola bíblica, a gente se deparava com um ou outro que aparecia dizendo: olha, chegou um missionário não sei das quantas, chegou uma irmã não sei das quantas, olha, tudo que ela fala acontece, ou tudo que ele diz se realiza, tu podia ir lá. Aí eu vou gastar meu tempo indo aonde, irmão? Eu já adolescente, na igreja, dando aula na escola bíblica para os adolescentes, ou para os adolescentes e para os jovens, eu já tinha minha convicção bem plena com relação às Escrituras, que a sua mente esteja cativa à palavra de Deus, que o Espírito Santo no seu coração traz luz à sua mente, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas o povo erra por não conhecer a verdade do Senhor, por não conhecer as Escrituras. Há muitas igrejas que estão vivendo ainda aquele período da pré-reforma, onde as pessoas não tinham a Bíblia na mão, na sua língua, e se guiavam apenas pelo que era dito pelos papas.
As pessoas às vezes estão abandonando as Escrituras, não interessa se ela tem ou se não tem, o importante é o que eu vou lá ouvir, o que o preletor tem a dizer. Sejamos bereanos, meus irmãos, que examinavam as Escrituras com temor e tremor, com piedade no coração, a fim de estarem sendo guiados pela verdade da palavra de Deus. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que você ame a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, no seu caminhar, no seu viver, no seu deitar, que ela seja o refrigério para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.